Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 38 no livro de Josué. Estamos agora iniciando o capítulo 12 e hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 e essa leitura será realizada na Bíblia NVI. São esses os reis que os israelitas derrotaram e cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá e o mar Salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé da encosta de Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazá, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte de Hermon, Salcá, toda Bazá, até a fronteira do povo de Jesur e de Macá, e a metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom, Moisés, servo do Senhor. E os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade das tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra, glória a Deus. Nós estamos aqui agora, iniciando o capítulo 12, no versículo 11, o final do versículo 11, quando a palavra do Senhor nos diz ali que ele deu descanso, o povo teve descanso da guerra. E é muito importante ressaltar isso, porque a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, há tempo de rir, tempo de chorar, há tempo de vencer, há tempo de perder, mas há tempo de guerras, batalhas, dificuldades, e há tempo também de descanso, há tempo de curtir essas vitórias, há tempo da gente ter fôlego para respirar. Então, nós como cristão, e faz parte até do cenário que nutre a nossa fé, é importante entendermos que Deus, ele sempre vai nos proporcionar esses tempos. Assim como nós temos que nos preparar e nos fortalecer para os tempos que são difíceis, negativos, são aquele da perda, do choro, das guerras, nós também temos que nos alegrar e também nós temos que desfrutar das vitórias, da alegria, da conquista, de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E esse capítulo 12, ele começa de uma forma gloriosa, ele começa a falar dos feitos de Moisés, ou seja, do momento em que ele faz uma narrativa ali, onde Moisés e o povo de Israel está a leste do Jordão, e ali eles estão conquistando a terra, eles conquistaram aquela terra. E é importante essa apresentação aqui do capítulo 12, porque só na leitura a gente já faz esse exercício de olhar para trás. Esse exercício que nos leva a olhar e ver ali as coisas que Deus fez, que isso é muito importante. E agora trazendo para esse campo das reflexões, essa primeira parte aí, do versículo 1 ao 6 do capítulo 12, como ele já evoca isso, como ele já traz esse cenário, desse exercício de olharmos um pouco mais atrás, é importante para nós também saber que no exercício de olharmos para trás, há coisas importantes que devem ser ressaltadas, que devem estar sempre em nossos corações. Então, olhando para trás, olhando agora no cenário da história de Israel, juntamente com Moisés ali liderando o povo, a gente vê ali que havia um mover de Deus. Deus estava construindo ali, parte da história foi construída naquele pedaço, e ao assistir um pouco dessa história, a gente consegue compreender mais ou menos aquilo que Deus pode fazer no tempo presente e no tempo futuro. Então está aí um primeiro ponto que eu quero ressaltar com você, a importância de nós olharmos para trás. É importante que você olhe para trás e veja a história que Deus tem feito na sua vida. Muitas vezes a gente chegou hoje num ponto, muitos machucados, a gente errou bastante, apanhamos bastante, perdemos bastante, mas também houve ganho, também houve vitórias, e nós estamos ainda debaixo de uma promessa que nos diz que até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, esse versículo me faz lembrar que no até aqui,
ou seja, que demanda uma história que vem de trás para o presente, do passado para o presente, Deus está lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. A presença de Deus. Então, o exercício de olhar para trás é um exercício que nos faz enxergar Deus e poder, então, nutrir a nossa fé. Isso é muito importante. Ao olhar essa história de Israel, a gente consegue ver, por exemplo, um povo torto, um povo duro, um povo rebelde, um povo que muitas vezes até desprezava o Senhor, com toda essa dureza do povo, com toda essa maldade, com todo um coração muitas vezes deformado, Deus não deixa de cumprir a sua palavra, Deus não deixa de realizar as suas promessas. Isso é muito importante. Porque quando a gente olha para a história das nossas vidas, a gente percebe o quanto a gente errou naquilo que falamos, naquilo que fizemos, naquilo que deixamos de fazer, né? Ou naquilo que nos lugares que éramos para estar e nós não estivemos, em todos os erros da nossa vida. Deus continua construindo a história, Ele é Senhor da história, né? Então a palavra do Senhor nos diz que Deus Ele é fiel, então, e Deus tem permanecido fiel. Nós somos falhos, nós somos infiéis, nós falhamos muito com o Senhor, mas o Senhor permanece fiel conosco. E o passado nos faz entender isso. Olhar para trás, né, olhar o que Deus fez ali, lembrar, né, se fortalecer na grandeza de um Deus que é fiel. Então, nesse exercício de olhar para trás, a gente vê aí agora, né, o capítulo 12, o início do capítulo 12, né, embora nós estamos no livro de Josué, mas ele trata agora do momento onde que envolve o povo de Israel e que envolve Moisés, ou seja, a leste do Jordão. Então, aquilo que Deus, né, começou a fazer lá atrás, e na continuidade nós vamos ver a oeste do Jordão, nós vamos ver as vitórias agora na liderança de Josué. E aqui existe um ponto importante, que a gente, ao ver essas duas partes, né, que nós vamos ver na próxima reflexão, nós vamos ver que a história, quando Deus constrói a história, não fica focado numa só pessoa. É importante entender que tudo que nós fazemos, tudo que foi feito nas nossas vidas, uma parte disso veio para nos beneficiar, para impressar em nós e para que nós venhamos desfrutar dessas bênçãos, mas há um compromisso muito grande de prepararmos liderança. Então, a história evoca isso. A história lá atrás, o passado, o exercício de olhar para trás, me traz esse alerta. Poxa, eu preciso preparar alguém, eu não sou eterno, mas a obra do Senhor, ela precisa continuar. A igreja do hoje, agora voltado para a igreja, ela precisa preparar a igreja do amanhã. Então ali a gente consegue ver do versículo 1 ao 6 o trabalhar de Deus na liderança aí de Moisés e o povo de Israel. E a partir do versículo 6 nós vamos ver a outra parte, né? O oeste do Jordão ali, nós vamos ver agora Josué e o povo de Israel. E Moisés já não estava mais, né? Moisés já não fazia mais parte daquele contexto. Né? Não ele em presença, em vida, mas aquilo que Deus pôde fazer através dele. E é importante isso, porque lá na frente a gente vai ver muitas vezes o texto nos dizendo que Josué fez tudo como Moisés o havia ensinado. Então a importância, quando eu olho para trás, você igreja do Senhor, né? Você igreja do hoje, lembrar que a igreja do amanhã precisa ser preparada, nós precisamos ser exemplo. E aí isso demanda muitas coisas, quando eu olho para o presbitério, quando eu olho para o pastoreio, quando eu olho para o diaconato, né? Para o corpo de cooperadores, evangelistas, precisamos ter homens e mulheres dentro desses ministérios que preparem outros na mesma essência, para que amanhã nós continuemos ter bons, né, fiéis pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas, missionários, líderes. Então, há uma missão que nós somos desafiados, olhando para trás, de preparar as pessoas para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Então tudo isso está ali atrás. E isso é importante que você possa guardar isso no seu coração. Mas você, no seu individual, você pode olhar para trás e olha para a história da sua vida, olha quantas coisas Deus fez. Embora muitas vezes ao olhar para trás, tem lá também, lá está as coisas ruins, lá também está as nossas derrotas, lá está a nossa vergonha. Mas o exercício maior é fazer como Jeremias disse, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né? Faz um corte daquilo, tenta olhar para trás e se fortalecer naquilo que Deus fez. Até aqui te sustentou o Senhor.
Até aqui te ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos guardado. Então, quantas coisas o Senhor fez, mesmo na nossa ignorância, mesmo na nossa cegueira, mesmo na nossa dureza de coração. E aí a gente percebe o amor de Deus. E quem sabe, entendendo, vendo o amor de Deus por nós, e sentindo isso, nós possamos dar mais amor, nós possamos nos transformar mais na essência do amor, porque o verdadeiro discípulo ele é reconhecido pelo amor. Deus é amor, assim declara a sua palavra, e nós, ao olharmos para trás, nós vamos ver um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que não nos abandonou. A misericórdia que estava, esse favor imerecido que estava sobre nós, era para nós sermos condenados, era para nós sermos destruídos, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Então, é momento agora de nós também analisarmos toda essa história e trazermos agora para o dia de hoje aquilo que é bom. E também olhar para trás e ver o que Deus fez, a forma como Deus estava fazendo, porque ali está sendo escrita uma história linda, que culmina, que termina aqui, no presente que estamos vivendo hoje, e ela continuará para o futuro. Então a gente passa a entender melhor o plano de Deus, né? Pelos acontecidos aí, pelos sinais, pelas coisas que nós já vimos. Nós não sabemos ainda o que Deus vai fazer hoje ou amanhã, mas olhando para trás a gente consegue ver o que Deus já fez. E olha que tremendo, eu consigo ver isso. Ainda muita gente não consegue ver o que Deus está fazendo hoje ou o que Deus vai fazer amanhã, mas você já pode entender o que Deus já fez lá atrás, grande parte disso. E esse é um ótimo exercício. E finaliza no versículo 6, onde, ao término ali das conquistas, 2,5 tribos ali receberam ali terras ao leste do Jordão. Veja bem, o propósito de Deus era que todo Israel entrasse na terra prometida. E é isso que a gente ouve lá atrás. A promessa era para todo Israel. Mas quando foram conquistadas aquelas terras a leste, antes de passarem o Jordão ali, na liderança de Moisés, essas tribos vieram para Moisés e pediram essas terras e lhe foram concedidas. Mas não foi uma coisa que foi um pecado de Moisés, não, Deus concedeu para eles. E aqui eu vejo uma coisa importante também, Deus tem toda uma história, Deus está construindo uma história, há um propósito de Deus, é de Deus o querer, é de Deus realizar. Mas o Senhor também, Ele olha às vezes para os nossos corações, o desejo do meio do seu coração, e nos concede bênção. Talvez tem coisas que você deseja aí, não estou dizendo que Deus vai cumprir todas, ou não vai cumprir nenhuma, só Deus sabe. Mas essa parte da história, desses versículos que nós lemos agora, ele também nos apresentam isso, ele também nos mostra esse cenário, Deus cedendo para o coração do povo ali. Havia um desejo no coração da tribo de Ruben ali, a metade da tribo de Manassés, aquelas 2,5 tribos que ficaram ali. Eles tinham desejo de ficar naquela terra, eles gostaram, eles amaram aquela terra, um desejo do coração. E Deus assim abriu mão e os permitiu que ficassem ali. Então olha só que Deus tremendo. Ele está construindo a história. O Senhor é o Deus da história. É de Deus o querer, de Deus realizar, como já falamos. Mas é importante, se você tem uma vida de intimidade com Deus, se você está ali na presença do Senhor, se você tem uma vida derramada aos pés do Senhor, se você tem uma vida onde Deus está entronizado na sua vida de tal forma que Ele te lidera, Deus também contempla o desejo do seu coração. Eu não sei o que você deseja, eu não sei quais são os seus sonhos, mas Deus pode realizá-los. Olhando para trás eu vejo isso, olhando para a parte dessa história aí, a gente consegue ver isso. Deus pode conceder, né? Deus pode fazer aí alguns arranjos na história aí para te abençoar. A mão de Deus, ela pode, é tremendo isso, né? Deus abrindo mão ali de um cenário, permitindo esse cenário para abençoar essas 2,5 tribos aí. Isso é maravilhoso. Então aqui nós temos aí toda essa bênção, né? Esse desafio que esses 6 primeiros versículos do capítulo 12 de Josué nos apresenta aí, o exercício de olharmos para trás. Então que você possa ter isso na sua vida. Olhe para trás o que Deus já fez. Eu sei que é uma batalha, é uma cruz pesada. No mundo temos aflições, sim. E a palavra do Senhor diz: tem bom ânimo, não temas. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que realmente essas palavras são verdadeiras. Até para isso, né? Para você crer mais neste evangelho, na palavra do Senhor. Olha quanta coisa Deus já fez, quanto livramento Deus já te deu. Né? Se fortaleça nisso, né? Desfrute, coma desse amor,
que Deus está te apresentando pela história da sua vida. Você, igreja do Senhor, né? Olhe para trás, olha aí o que esse passado está nos dizendo, os desafios, né, de prepararmos a igreja do amanhã e lembrarmos que até aqui o Senhor é também Senhor da nossa história, a mão forte do Senhor, né? Então, olha, Deus está no contexto, até aqui nos ajudou o Senhor, então toda a história da nossa vida, Deus está lá. Olha que coisa tremenda. A alegria que a gente sente no coração só de saber Deus está no contexto da minha vida, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas. Deus está na minha vida. Glória a Deus por isso. Amém? Deus abençoe você e sua casa e que você possa se fortalecer bastante com aquilo que Deus já fez na sua vida. Amém.